Olá pessoal, professor Mário Bahia, professor de matemática. Nós vamos dar início a uma série de vídeos com as aulas do pré-universitário Seduc Sergipe. Um abraço para toda a galera do Poli de Propriá, Poli do Bugio, do bairro Bugio em Aracaju, do bairro Santos Dumont em Aracaju, a galera de Itaporanga, aquele abraço. Então nós vamos estar dando início a uma série de aulas e essas aulas vão ser postadas no YouTube. Assim que vocês tiverem posse, vocês vão lá no canal, dão aquele joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações para você estar recebendo os vídeos da sequência do nosso programa. Todas as aulas vão ser postadas assim em vídeos e esses vídeos vão acontecer divididos em duas partes, onde a primeira parte é a aula expositiva e depois nós vamos ter a segunda parte do vídeo para cada aula com resolução de questões. Então, let's go, né? Nós vamos dar início a esse trabalho. As coisas estão difíceis aí, mas vamos continuar os estudos, porque isso vai passar e nós vamos precisar estar preparados para a aprovação da galera no Enem, beleza? Bom, então nós vamos começar nossa aula hoje com o estudo dos números primos. Os números primos são números que possuem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos de números primos. Vou começar pelo número 2, que é o único número primo par. Nós temos ainda o 3, temos o 5, temos o 7, temos também o número 11. Claro que o conjunto formado pelos números primos é um conjunto infinito de números. Dois números são ditos primos entre si quando eles possuem apenas o 1 como divisor comum. Então, vou dar exemplo de dois números primos entre si. Vou usar como exemplo os números 14 e o número 15. Eu vou estar determinando aqui os divisores de 14. Os divisores de um número, o conjunto dos divisores de um número é formado inicialmente pelo número 1. O número 1 ele é divisor de qualquer outro número. O número 1 é o menor divisor de um número. Então, os divisores de 14 são 1. 14 é par, ele divide por 2. 14 também divide por 7. E 14 divide por 14. O maior divisor de um número é ele mesmo. Opa, deu uma desviada ali, né? Eu gosto de escrever assim, né, galerinha? Então, 14 é o maior divisor de 14. Então, nós temos aí o conjunto dos divisores de 14. Agora, nós vamos determinar aqui os divisores de 15. Divisores de 15. Que é igual a 1, a 3, a 5 e o próprio 15. Esses são os divisores de 15. Então, agora, de posse do conjunto dos divisores de 15 e de 14, a gente percebe que o único divisor comum entre eles é o número 1. Isso significa que 14 e 15 são primos entre si. Decomposição em fatores primos. Nós decompomos um número em fatores primos fazendo a divisão sucessiva desse número por números primos. E aí a representação desse número por um produto de números primos, nós dizemos que é a representação da decomposição em fatores primos.
Vou usar como exemplo o número 30. Eu vou usar como exemplo o número 30. Eu vou fazer a decomposição. Vou escrever na forma de decomposição em fatores primos. Então eu vou decompor 30, que nada mais é do que dividir ele sucessivamente pelos números primos. Então 30 por 2 ele é par, dá 15. 15 por 3, 5. E 5 por 5, que dá 1. Pronto. Então eu vou escrever o 30 da seguinte maneira. 30 vai ser 2 vezes 3 vezes 5. Então nós temos 30 representado como produto de 3 números primos, o 2, o 3 e o 5. O mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. O mínimo múltiplo comum MMC entre n e n é o menor valor inteiro que seja múltiplo simultaneamente entre de n e n. Bom, nós temos aqui um exercício onde nós devemos encontrar o MMC de 15, 24 e 60. O MMC é o mínimo múltiplo comum entre esses valores. O MMC entre 15, 24 e 60 é o mínimo múltiplo comum, menor valor inteiro, múltiplo simultaneamente de 15, 24 e 60. Para me encontrar esse MMC, eu vou fazer exatamente a decomposição simultânea desses três valores. Então eu vou decompor os números 15, 24 e 60. Opa, o 60 não ficou legal. Vou corrigir. A emoção, vi o Mengão voltando aos treinos, fiquei pensando, eita. 60. Vamos fazer a decomposição simultânea. Tem números pares, então nós vamos por 2. 15 é ímpar, eu vou repetir. 24 dividido por 2, 12. 60 dividido por 2, 30. Nós ainda temos números par, então ainda vamos continuar dividindo pelo primo 2. Esse número é ímpar, não divide por 2, então a gente repete. 12 por 2 dá 6. E 30 por 2 dá 15. Nós vamos continuar dividindo pelo primo 2, porque ainda temos números par. 15 é ímpar, não divide por 2. E 6 dividido por 2, 3. 15 não divide por 2, então... E agora eu vou por 3. 1 mais 5, 6 dividido por 3. Então 15 dividido por 3 dá 5. 3 por 3 dá 1. 15 por 3 dá 5. E agora eu vou usar o primo 5. 5 por 5, 1. Vou repetir o 1. 5 dividido por 5, 1. Pronto. O que vai ser o MMC? O MMC vai ser exatamente o produto de todos os fatores primos da decomposição simultânea de 15, 24 e 60. E o produto desses 5 números, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120.
Então tá aí o MMC. O detalhe é que esse produto ele poderia ser representado ainda assim. Como nós temos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, nós temos 2 ao cubo. E vezes 3 e vezes 5. Ok? Poderia ser representado dessa forma ainda. Lembrando que o expoente do 3 aqui é 1. O expoente do 5 aqui é 1. Ok? O máximo divisor comum entre n e m é o maior valor inteiro que divide simultaneamente n e m. Como exercício, eu tenho aqui calcular o MDC de 164,72. Bom, o procedimento para determinar o MDC é análogo ao procedimento que nós usamos para determinar o MMC. Eu vou dividir simultaneamente, ou vou decompor simultaneamente o número 164 e o número 72. E com a sutileza no final, na hora de multiplicar os fatores primos. Eu vou decompor, então eu vou por 2, porque nós temos números primos. Procedimento muito parecido com o do MMC. E 164 dividido por 2 dá 82. 72 dividido por 2 dá 36. Ainda tem um números par, então eu vou por 2 ainda. 82 por 2 dá 41. E 36 por 2 dá 18. Ainda vou por 2. 41. E 18 por 2 dá 9. Eu vou por 3. 41. E 9 por 3 dá 3. Vou por 3. Aqui continua 41. 41 é um número primo. E 3 por 3 dá 1. E agora, 100 por 41, que dá 1 e 1. Bom, agora está a sutileza da diferença entre a determinação do MMC e do MDC. Né? No MMC nós multiplicamos todos os fatores primos da decomposição. Agora nós vamos multiplicar apenas os que são divisores comuns dos números, ou seja, os que dividem ao mesmo tempo. Esse 2, por exemplo, ele divide o 64 e divide o 72. Se lembraram do DEVED, né? O DEVED. Então vamos assim mesmo. Esse 2 DEVED 82 e DEVED 36. Esse 2, ele só DEVED o 18, ele não DEVED 41. Esse 3 só DEVED o 9, não DEVED 41. Acontece com esse 3 e com 41. Logo, só nos interessa esses dois fatores primos. E o MDC, né, vai ser exatamente o produto dos dois fatores primos que dividem simultaneamente os valores 164 e 72. Logo, o MDC vai ser 2 vezes 2, 4. Bom, pessoal, gostaria de ressaltar aqui as aplicações em problemas que envolvem MMC e MDC, né? Aí, como imaginar uma aplicação de MMC e de MDC em um problema? Bom, na inscrição deverá haver alguma coisa relacionada às palavras juntos, simultaneamente, né? Ao mesmo tempo. Essas palavras dentro do texto vão nos remeter a uma ideia de cálculo de MMC. Ao tempo que as palavras maior valor possível, maior número possível, nos remete a uma ideia de aplicação de MDC.